Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz com o meu canal. Muitas pessoas já assistiram, já compartilharam. E uma das coisas bacanas que aconteceu nesse meio tempo é que as pessoas estão me dando sugestão, né, de temas. Você também pode enviar a sua sugestão de tema. Se inscreva no meu canal e vá dialogando comigo. Então, a sugestão de tema vem da professora Andresa, que faz parte do nosso grupo de estudos, o GPLP, sobre a argumentação. É claro que não vai dar para falar sobre tudo isso num único programa, mas eu quero começar hoje a conversar sobre argumentação. Quando a gente é criança pequena, né? E a gente fala assim, o filho pergunta, posso ir lá? A gente fala, não. Ele pergunta, por que não? E a resposta é, porque não é resposta? Então, por que não não é resposta, né? Há que ter uma razão para convencer o outro de que ele deve tomar cuidado com alguma coisa, né? Que ele deve prestar atenção na pessoa com quem ele está, nas coisas que ele está fazendo. Então, a nossa vida, o tempo inteiro, a gente está tentando dialogar com o outro para convencê-lo de alguma coisa, né? Eu quero começar hoje sugerindo uma história, né? Que o meu amigo Emiliano sugeriu, emprestou o livro, que se chama Fome, a Fome do Lobo, né? É uma história bem interessante, eu não vou ler toda, mas é a história de um lobo muito faminto, né? E que sai desde manhã cedo e vai encontrando animais. Então, o primeiro que ele encontra é o ratinho, né? E o ratinho tá todo feliz e o lobo então fala, né? Acabou a tua alegria, agora eu vou te comer, né? E quando a gente vira a página, né? O que a gente tem escrito ali? A Cláudia Maria de Vasconcelos, que é a autora, foi muito perspicaz e ela começa com uma adversativa. Né? Mas aconteceu da inteligência do ratinho ser bem maior que a fome do lobo. E aí o ratinho traz uma série de argumentos, né? Ele diz que ele é muito pequeno, que ele não serve nem para o petisco e que não vai adiantar de nada, porque o lobo vai continuar com fome. E a história toda vai trabalhando com isso. Cada animal vai apresentando características, né? Suas como argumento. Por exemplo, eu sou muito duro, eu não sou saboroso, né? E esses argumentos, né? Esta palavra construída pelo animal que está para ser devorado, né? Esse argumento bem montado faz com que o lobo desista. E isso, por outro lado, na narrativa vai criando um lobo cada vez mais faminto. Então, é uma obra bem interessante, independente do nível, para começar a discutir a argumentação, né? Nenhum deles brigou, nenhum deles tentou enfrentar. Tem até um touro, né? Podia ter tentado, né, enfrentar o lobo. Mas o enfrentamento se deu pela palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é isso, né? Quem é o meu interlocutor? Que argumento eu vou usar para ele, né? Então, quando eu estou montando um texto, como pensar na sala de aula, que pode ser primeiro um texto escrito e depois um debate regrado, por exemplo, que é uma coisa bem interessante, eu tenho que pensar na primeira coisa, que eu acho que é aí que se perde muito no texto, seja oral ou escrito. Eu tenho que pensar qual é o meu objetivo. A gente também tem visto isso até nos artigos científicos, né? Não conseguem me convencer, por exemplo, que ele precisa ou deve ser publicado. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é isso, né? Qual é o objetivo do meu texto? Eu estou fazendo esse texto, né, para defender que ideia? Então, essa é a primeira discussão. Não é começar a escrever, mas é começar a pensar o que vai ser, né, foco da minha discussão e redigir esse objetivo. E pensar bem no verbo, né? Eu quero defender uma ideia, eu quero analisar uma situação, eu quero comparar, né? Por exemplo, dois partidos políticos, né? Agora já acabou a eleição, graças a Deus, né? Ou eu quero comparar, por exemplo, dois métodos de ensino, né? Duas escolas onde meus filhos poderiam estar matriculados, né? Então, coisas desse tipo, dois medicamentos, depende muito da área. Então, assim, é muito comum. Então, e isso eu preciso saber.
eu estou fazendo uma pesquisa, né? Eu estou angariando argumentos, mas com que objetivo? Então, acho que são os primeiros passos para a gente discutir argumentação. Ou seja, pensar que argumentos são importantes. Então, tenho um objetivo para começar a produzir meu texto e vou pensar nesses argumentos. Então, eu começo a selecionar. Eu faço um levantamento de argumentos, né, que convençam, né, numa informação. Num próximo vídeo eu vou falar sobre o júri simulado, onde eu tenho palavra contra palavra, eu tenho que estar toda hora preocupada, né? Já me antecipando sobre o que o outro vai dizer. Não é que eu estou pensando num texto informativo, mas sobretudo num texto opinativo, como é o caso do editorial, por exemplo, ou de um artigo de opinião, onde eu me posiciono para convencer o outro. E uma coisa bem interessante sobre isso eu tenho que conhecer o meu interlocutor médio. Para quem eu estou escrevendo? Para quem eu estou falando? Então, primeira coisa, eu tenho que pensar quem é essa pessoa, que tipo de argumentos seriam mais interessantes para atingi-la. Então, assim, mesmo que seja uma atividade escolar, ela tem que ter isso, ela tem que ter um objetivo, eu tenho que pensar no meu interlocutor. Uma outra coisa importante na argumentação é assumir um lugar exotópico, né? A exotopia é um termo do Bakhtin, né? Como é que eu olho para isso, né? Por exemplo, essa caneta. Eu estou vendo do lado de cá, vocês estão vendo do lado de lá. Nenhum de nós está vendo os lados. Então, a gente nunca vai conseguir olhar um problema no seu todo. Então, na hora que eu estou argumentando, o que eu faço? Eu escolho um ponto de vista. Eu assumo um ponto de vista. E a partir desse ponto de vista, eu começo, então, a produzir o meu texto. E é interessante a gente também pensar que esses argumentos, eles se organizam de formas diferentes. Então, no meu primeiro momento do texto, eu vou explicar, né, quem eu sou, qual é o objetivo do meu texto e que argumentos eu levantei. Isso já situa o leitor, convida o leitor a entrar no meu texto, né? Ou no meu texto oral ou escrito. Não tem problema, pode ser as duas coisas. E depois eu começo a organizar esses argumentos. Eu vou dar algumas dicas, né, de organização. O que é mais comum é usar a enumeração. Então eu levanto, né? Eu posso fazer um levantamento de causas, um levantamento de consequências, né? Eu vou enumerando, né? Essa enumeração de argumentos, às vezes é mais interessante deixar o argumento mais forte para o final, para ficar pertinho da conclusão e eu vou fechar meu texto, né? Mas eu também, para argumentar, eu posso trazer exemplos, né? Eu estou falando da pobreza no Brasil e eu posso incluir aí, uma apresentação oral, por exemplo, um vídeo, posso trazer reportagem, posso incluir uma foto, um depoimento de alguém, né? Um outro aspecto que pode ser contemplado na minha argumentação são dados estatísticos. Eu posso trabalhar com números, né? Trabalhar com gráficos, com tabelas, né? As notícias, ultimamente, né? Tem-se muitas notícias sobre a questão das crianças brasileiras, né? Nós temos hoje 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem uma situação de pobreza, né? Então eu vou trabalhar também com esse percentual, com os números para trabalhar com isso, né? Uma outra forma é fazer uma comparação espacial, né? Como é que é, por exemplo, no Brasil, né? E como é que é num outro país, né? Em qualquer aspecto, eu posso fazer uma comparação local, mesmo dentro do meu país, do meu estado. Então, comparar como é que são esses dois lugares para mostrar também como é que eles se desenvolvem. Um outro aspecto, às vezes, que é bem bacana é trabalhar com a temporalidade. Por exemplo, eu quero mostrar como é que era a educação infantil, por exemplo, no seu começo, que era um espaço só para cuidar, né? E como é que ela está hoje e o que aconteceu nessa linha do tempo. Então, às vezes, é legal fazer essa linha cronológica sobre o que eu estou abordando, né? E também posso fazer só uma comparação temporal, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu esqueci. Uma outra coisa que eu acho bastante
interessante e que ajuda a convencer muito é o que a gente chama de argumento de autoridade. O que é isso? É quando eu trago citações, né? Então, às vezes, eu vou procurar um cientista, alguém que me inspirou na minha pesquisa e que estava ali. Então, gente, retomando o que nós falamos hoje, né? Argumentos fazem parte da nossa vida, né? Ninguém quer saber por que não, né? Porque não é resposta. Então eu preciso de um porquê bem montadinho. Esse porquê bem montadinho é o nosso argumento. Para produzir um texto eu preciso de um objetivo. Afinal de contas, eu estou argumentando para quê? Né? Sobre o que eu quero me posicionar. Né? Um outro aspecto, eu nunca vou conseguir tratar, né? Quando a gente leva a caneta, né? Eu nunca vou tratar o todo, eu vou tratar uma parte. Então eu tenho que tratar essa parte com mais profundidade, né? E depois eu vou organizar meu texto, né? Vou organizar meu texto usando algumas das estratégias que a gente disse aqui, enumerando, apresentando causas e consequências, exemplos, dados estatísticos, comparação de 2 ou 3 lugares, uma linha do tempo, né, onde eu recupero o histórico, usando citações, ou fazendo um contraponto temporal, né, entre duas épocas. Então, vamos ficando por aqui. No próximo, então, a gente vai falar sobre argumentação e contra-argumentação. Até lá!